E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou te mostrar minhas duas redações mais de 900, que foi a do Enem 2020, que eu tirei 980, e do Enem 2021, que eu tirei 960. Então eu vou ler junto com vocês, vou botar o espelho aqui na tela, né, pra gente ler junto. E aí no final do vídeo eu vou te mostrar o padrão que eu apliquei tanto em uma quanto em outra e que me fez ter bons resultados. Por que eu fiz isso? Porque eu quero justamente que você perceba essa diferença entre uma redação e outra, né? Eu alterei poucas coisas, a maioria delas foi relacionada ao repertório em si, mas a questão da estrutura e tudo eu não mudei, porque foi um padrão que eu encontrei, né? Um padrão coringa, digamos assim, e que serviu tanto para uma como para outra. E é isso que eu faço nas minhas redações. Então eu quero que você pegue esse padrão também e aplique nas redações de vocês, no modelo pronto que você for usar. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos. Tá saindo vídeo novo toda terça, quarta e quinta aqui no canal, às 19 horas. Então é isso, let's bora! Já estou aqui com a primeira redação e vou botar o espelho dela para vocês lerem junto comigo. Vamos lá! No livro Utopia, o escritor Thomas More idealiza um ambiente perfeito, no qual a consciência coletiva e a eficiência do Estado são ferramentas cruciais para o avanço da nação. Fora da obra, é fato que a estigmatização relacionada às doenças cognitivas, às doenças mentais, impede a concretização dos planos de More, já que representa um desafio para uma sociedade alienada e passiva como a brasileira. Nesse sentido, em virtude da parcimônia estatal, bem como da presença de uma lamentável bolha sociocultural, a intolerância e o desenvolvimento comportamental de traços insignificantes são agravados e potencializados pela atemporalidade. Em primeiro lugar, é válido reconhecer o descaso às pessoas que apresentam um transtorno mental, seja ansiedade, depressão ou distúrbios de bipolaridade. Isso, infelizmente, é uma consequência direta da forma que o assunto é abordado, visto que não há efetividade por parte do poder público em ressaltar a relevância, a importância de amparar esse grupo e validar essas doenças como um problema de saúde pública. Nessa perspectiva, segundo Simone de Beauvoir, filósofa francesa, vive-se uma realidade firmada no senso comum, em que o conhecimento popular, adquirido pela observação e repetição de questões, forma estereótipos. Paralelamente, essa é a fonte do entrave. Preso em uma bolha sociocultural, o indivíduo é condicionado a padronizar essas enfermidades psíquicas, as enfermidades mentais, como um fato cotidiano e normal. Assim, ele continua estigmatizando-as, seguindo alienado e moldado pela bolha em que vive. Por conseguinte, ao presenciar um Estado ausente em uma comunidade incapaz de realizar julgamentos racionais, nota-se uma fragilidade do exercício de tolerância e empatia acerca dessas doenças, impulsionando a exclusão social e o distanciamento do alcance de um local como na utopia. Sob essa ótica, a atitude blasé, termo proposto pelo sociólogo alemão Georg Simmel no exemplar The Metropolis and Mental Life, torna-se um elemento que intensifica esse estigma associado aos transtornos mentais, porque ela ocorre quando o sujeito passa a agir com indiferença em meio às situações que ele deveria dar atenção. É por essa razão, além da persistência desse determinismo, dessa alienação, que o cidadão tende a adotar essa atitude, a atitude blasé, frente ao preconceito existente, e há dificuldade em legitimar essa problemática, mantendo um caráter passivo e apático. Portanto, fica evidente a necessidade de atenuar o quadro atual, a fim da conscientização populacional e da redução dos estigmas relacionados aos transtornos psíquicos. O Ministério da Saúde, órgão responsável pela manutenção da saúde pública, precisa não só advertir o corpo social sobre essa realidade, mas também promover o combate a essas doenças. Dessarte, essas medidas devem ser realizadas tanto por meio de propagandas nas plataformas digitais, exibindo dados estatísticos em relação ao crescimento desses problemas mentais, quanto pela difusão de centros de atendimento, através de subsídios estatais, que proporcionem ajuda e disponibilizem profissionais. Somente assim será possível estourar a bolha e, felizmente, construir um ambiente perfeito, baseado na utopia de More. Então essa foi a minha redação do Enem 2020, que eu tirei 980, com tema relacionado às doenças mentais. Então eu vou ler agora a do Enem 2021, que foi relacionada à documentação, ao registro civil, e aí depois eu vou para o padrão, como eu falei no início do vídeo. Eu vou te mostrar essas diferenças de uma redação para outra. Então vamos lá. No livro A Cidade do Sol, o escritor Tomás Campanella constrói um ambiente perfeito, no qual a igualdade e o senso crítico são pilares cruciais para a prosperidade da nação. Fora da obra, é fato que a existência de pessoas sem registros de nascimento impede a concretização dos planos de Campanella, já que representa um desafio para uma sociedade alienada e passiva como a brasileira. Nesse sentido, em virtude da irresponsabilidade estatal, bem como de uma lamentável bolha sociocultural, a fragilidade do acesso à cidadania é potencializada e agravada pela atemporalidade. Primeiramente, é válido reconhecer como o registro civil simboliza um marco importante na vida do cidadão,
na medida em que proporcionam o direito e a oportunidade de usufruir dos benefícios sociais firmados e legitimados pela Constituição brasileira. Isso pode ser verificado por meio do ingresso às escolas, ao mercado de trabalho e, sobretudo, da possibilidade de realização das atividades cotidianas. Nesse viés, o historiador Karl Marx, por intermédio dos Manuscritos de Paris, ratifica que a situação do indivíduo é alienada, isto é, ele não adota uma autonomia pensante frente às questões recorrentes do local onde vive. Paralelamente, o fundamento é este, preso em uma bolha sociocultural caracterizada por um Estado negligente que não fomenta a instrução e um suporte estrutural adequado, a população tende a padronizar a falta de documentação pessoal como um fato habitual e normal, sendo incapaz de realizar um julgamento racional e impossibilitando a construção de um espaço como na Cidade do Sol, que foi o que a gente tinha mencionado na introdução. Por conseguinte, sem acesso à certidão de nascimento, além de outros documentos civis, como a carteira de identidade, título de eleitor e CPF, o público não só torna-se invisível, mas também permanece desprovido de um auxílio estatal. Nessa perspectiva, o exercício de cidadania é anulado, corroborando com o quadro de exclusão e, infelizmente, com uma objetificação nociva. No filme Peter Pan, por exemplo, a Terra do Nunca é vista como um refúgio para os meninos perdidos, os quais evitam enfrentar a realidade e assumir responsabilidades. Entretanto, sob a ótica da psicologia analítica, essa segurança gera uma estagnação do sujeito, ou seja, ele não cresce, seguindo condicionado e inerte. É por essa razão, de modo análogo, que o povo brasileiro, diante do desafio de combater essa invisibilidade, bem como de promover a efetivação do registro civil, apresenta uma postura alienada e passiva, visto que, assim como os meninos perdidos, ele encontrou na bolha uma área de refúgio, dificultando o acesso dos direitos e deveres de quem não possui a documentação. Portanto, percebe-se a necessidade de reverter o panorama atual, a fim de a conscientização populacional, além da garantia de acesso à cidadania. O Ministério da Educação, órgão responsável pela manutenção e difusão instrucional, precisa orientar a sociedade sobre a importância do registro de nascimento e facilitar aos cidadãos que não possuem sua obtenção. Essas medidas devem ser realizadas por meio de campanhas publicitárias nas redes sociais, alcançando maior abrangência e informando dados e alertas a respeito da problemática, bem como através da instalação de centros de apoio e realização do cadastro de nascimento em locais precários, com ajuda e parceria do Ministério Público. Somente assim a bolha será estourada e, felizmente, será possível construir um ambiente perfeito, como na Cidade do Sol. Bom, então vamos agora para o padrão, né? Primeiro, vocês perceberam que a estrutura não muda. Eu sempre gosto de estruturar com causa e consequência, porque eu vou falar sempre de uma causa do problema e de uma consequência. Então, no D1, eu sempre estou falando das causas do problema e no D2, da consequência, né, em si. Outra coisa também interessante, vocês perceberam que o repertório eu alterei, né? Por exemplo, na introdução do Enem 2020 eu falei da Utopia de Thomas More. Já no Enem 2021 eu falei da Cidade do Sol de Tomás Campanella. Só que a ideia de ambos é a mesma. Essa questão de você projetar uma utopia, de você idealizar um cenário perfeito, onde tudo está tranquilo, tudo está ok, não existe problemas. E aí depois eu já venho com contraste. Como assim? Eu já apresento o tema, porque o tema é sempre uma problemática. E aí eu digo, peraí, se é um cenário perfeito e tem esse problema, então na prática, né, na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Então é basicamente isso. Então a ideia eu sempre mantenho, eu deixo essa questão de você idealizar um cenário perfeito e depois eu já venho com contraste, introduzindo o tema da redação na introdução. Uma outra coisa que eu mudei também, os repertórios do desenvolvimento. No Enem 2020 eu falei sobre Simone de Beauvoir e a Atitude Blasé de George Simmel. Só que aí no Enem 2021 eu falei do quê? Eu falei de Karl Marx e de Peter Pan. Só que se você perceber, o repertório do D1, né, que eu falo de Simone de Beauvoir e no outro eu falo de Karl Marx, é sempre relacionando a alienação. E no D2, que eu falei de Peter Pan e que eu falei de George Simmel, é falando da passividade. Por que isso? Por que eu falo da alienação e da passividade? Porque foi a minha tese. Eu sempre coloco isso na introdução. Representa um desafio para uma sociedade alienada e passiva. Então, quando eu coloco isso, eu tenho que comprovar. É meu posicionamento crítico. Então, eu tenho que deixar claro porque eu acredito que é uma alienação e uma passividade da sociedade frente ao problema, frente ao entrave. São argumentos coringas, porque a alienação, o problema existe e a gente não faz nada. Então, a gente está alienado, a gente está numa bolha, né? E a passividade é a mesma coisa. O problema existe e a gente não faz nada. Então, é basicamente isso, né? São argumentos coringas que dá para você colocar, por sinal, na sua redação, no seu modelo pronto. E é o que eu coloco sempre nos meus desenvolvimentos. Eu coloco autoridades, repertórios que relacionem com essas duas, com essa minha tese, né, digamos assim, com esses argumentos coringas, que é a alienação e a passividade. Uma outra questão também é da bolha. A bolha sempre relaciona com a alienação. Por quê? A bolha é como se a gente estivesse num casulo ou em um lugar
fechado sem enxergar o problema em si. E isso encaixa em qualquer tema, então é por isso que eu digo que é um argumento coringa. É uma ótima forma de você mencionar a bolha. E é legal e interessante porque no final eu sempre falo da bolha. Eu digo porque só assim, quando eu apresento a solução, a proposta de intervenção, eu digo somente assim será possível estourar a bolha e construir um ambiente perfeito, baseado, e aí eu menciono a obra, né? Ou a Utopia, ou A Cidade do Sol, de Tomás Campaneiro. Então é muito legal isso, porque também já entra aquela questão de progressão textual, né? De você mencionar um repertório em um parágrafo e depois falar dele novamente em um outro parágrafo totalmente diferente. Então isso também é muito legal e é muito útil de você colocar nas suas redações, porque serve para qualquer tema. Agora, sobre a conclusão, se vocês perceberam, eu não tenho muito o que falar, porque a conclusão em si, basta você seguir aquele padrão, né? De você colocar o tópico frasal, a frase de início, né? Portanto, deve-se atenuar o problema, né? Deve-se atenuar o tema da redação. E aí você já vai. Você coloca, né, o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito, a finalidade, para quê, né? Qual o intuito disso, o modo, o meio, de que forma isso vai ser feito, como vai ser feito, o detalhamento e, por fim, o fechamento, como eu falei. Fechamento eu sempre faço isso, né? Eu retomo um repertório que eu já tinha dito. Então é basicamente isso, né? A conclusão também não tem segredo nenhum. A maioria das coisas que eu mudo é sempre voltado para o repertório, mas a ideia em si, a estrutura eu não mudo, eu não altero. Eu sempre deixo causa e consequência e os repertórios sempre relacionando com esses argumentos coringas, que é a alienação e a passividade, porque serve para qualquer tema. E aí acaba sendo um ótimo padrão de você aplicar também nas suas redações. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo e eu vejo vocês no próximo vídeo.